Meus irmãos, boa noite, muita paz. Que a paz do nosso querido Mestre esteja em nossos corações, que a espiritualidade boa, amiga, que nos ajuda na divulgação da doutrina espírita esteja conosco nesse instante, nos trazendo paz e luz no coração. Vocês estão aí no fundo por causa do frio, é isso? Captei, já conheço. Porque quem senta no fundo normalmente quer pirraçar na aula, não é assim? Antigamente era assim, o povo sentava para ficar cochilando. Bom, gente, quem estava aqui na aula das leis de Deus? Um bocado de gente, né? Pô, que legal. A gente hoje vai fazer assim um recorte, né, de duas leis, que é a lei de igualdade e a lei de liberdade, né? Que são duas leis que estão dentro do conjunto lá da parte terceira do Livro dos Espíritos, e que são leis importantes. Elas estão quase que no finalzinho. Eu falei naquele dia, né, quando Kardec arrumou as leis, ele deu um sentido lógico a essa arrumação. Então ele começa na lei de adoração, depois ele vai para a lei de trabalho, depois ele vai para a lei de reprodução, depois para a lei de conservação, depois para a lei de destruição. Em seguida ele vai na lei de sociedade, e depois sociedade ele vai na lei de progresso, e depois ele faz no sprint final igualdade e liberdade, ou liberdade, igualdade e justiça, amor e caridade. Tá certo? Então, esse é o conjunto das chamadas leis morais, e que somente para deixar mais claro, Allan Kardec deixa claro e deixa bem claro que essas 10 não esgotam o conjunto das leis. São apenas algumas que estão ali do ponto de vista didático, do ponto de vista do esclarecimento, para que nós possamos ter um primeiro contato com aquilo que seria a percepção das leis divinas. Então, seria através dessa compreensão dessas 10 leis, e elas estão muito bem organizadas. E nós vamos falar sobre a antepenúltima e a penúltima das leis, né, a oitava e a nona, no caso, que é igualdade e liberdade. E, em seguida, a 10ª lei, que seria amor, justiça e caridade, é a cereja do bolo, né, que, eventualmente, vocês vão também ter a oportunidade de discutir bastante sobre ela. Mas aí a gente começa, e eu queria começar aqui sobre justamente a liberdade, porque eu sou de um tempo que liberdade era uma calça velha, azul e desbotada, que você podia usar do jeito que quiser, e só não usava quem não queria, não é assim? O S-Top, exatamente. Então, a gente fala tanto de liberdade, né? Liberdade, liberdade, eu sou livre. O jovem gosta de dizer, não, eu sou livre, eu faço o que eu quero. Quem aqui faz o que quer? Levanta a mão, faça um favor. Nossa, vocês estão horríveis hoje. Ninguém faz o que quer? Ali, ó, 1, 2, eu faço o que eu quero. Eu faço 3, 4, mais ou menos, 4,5. 5, está chegando 6. Muito bem. Essa é a ideia, né, que a liberdade é uma coisa que é uma conquista, que nós podemos fazer aquilo que nos dá na telha. Mas será que é assim mesmo? Será que eu tenho realmente esse direito? Imagine o seguinte, se eu sou livre para fazer o que eu quero, imagine que eu queira fazer algo assim, mais exótico. Então, na Grécia Antiga, se você pegasse Diógenes, que se considerava um homem livre porque ele era despossuído de tudo, ele vivia como um cão. Então, por exemplo, ele praticava sexo com sua esposa na rua, na frente de todo mundo. E é claro que se uma pessoa tiver uma vontade de fazer isso hoje, fazer pode? Poder ele pode, não deve, né? Se ele fizer, o que vai acontecer? O guarda passa e prende por atentado violento ao pudor. Então, ele já não pode fazer o que ele quer. Então, tem coisa que você, mesmo querendo, você não pode fazer.
Esse é um conceito de liberdade que eu não quero usar aqui jamais, o conceito de liberdade relativa. Esse negócio de relativo é uma coisa muito ruim. Eu quero usar o conceito da liberdade no seu sentido mais pleno, porque não existe liberdade absoluta em lugar nenhum, a não ser que você tenha todos os recursos possíveis e que você viva num espaço tal que tudo que você fizer não afete ninguém. Aí talvez o sujeito possa ter um espaço de liberdade assim, e o único lugar onde nós temos essas condições é aonde? Onde é que nós temos essas condições? Em tese? No pensamento. O único lugar onde a gente pode ter tudo isso é no pensamento, porque no pensamento você fica rico, você viaja, você sonha, você mora em Marte, você constrói foguete, você faz o que você quiser. Na realidade, não é assim, porque mesmo que você queira fazer, vão faltar ou circunstâncias para que aquilo se realize, recursos para que aquilo se realize, você, portanto, não será impedido. Por exemplo, hoje, posso? Não. Por quê? Porque eu não tenho dinheiro para comprar passagem. Então eu não posso. Eu sou livre para desejar, mas não sou livre para fazer. Porque tem condições que estão me impedindo de fazer. Assim também, quando a gente está vivendo em sociedade, existem leis, costumes, princípios éticos, morais, que estão cerceando o meu livre agir. Aí você vai dizer assim, poxa, Paulo, você quer dizer que o homem não é livre em sociedade? Ele é livre para fazer o que ele quiser fazer dentro daquilo que ele pode fazer. Porque se não for assim, nós viveríamos numa barbárie, nós viveríamos num mundo sem previsibilidade, sem controle, sem segurança. Você não ia saber o que vai acontecer, se você passasse na rua, você não ia saber o que ia acontecer. Então é para isso que existem os instrumentos de cerceamento da liberdade, para evitar que as pessoas possam transgredir os limites que foram socialmente estabelecidos. Então, quando você pega, por exemplo, Rousseau, ou você pega a proposta dos contratualistas, que eram aqueles que estabeleciam a ideia do contrato social, qual que é a ideia ali? Você faz um contrato com a sociedade, você diz assim, ó, o que pode, o que não pode fazer, você estabelece as regras do jogo, então você é livre para estabelecer a regra, mas uma vez a regra estabelecida, você não é mais livre para descumprir. Onde está a sua liberdade? Em fazer a regra. Mas onde está o limite da sua liberdade? Na própria regra que você livremente criou. Olha que coisa interessante. O ser humano não devia pensar não, né? Porque quando pensa, fica assim umas coisas assim estranhas, né? Eu participei de reunião de condomínio novo, de prédio novo. Você chega lá, mas todo mundo fica amigo, cafezinho, o povo traz bolo. Na quinta reunião, o povo está brigando. Mas na primeira, que é o paraíso, na hora de definir as regras, aí, meu amigo, pense aí uma legislatura poderosa. Não pode usar o salão, não pode usar o parquinho, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, né? Aí estabelece lá aquele índex proibitório todo imenso e pronto. Estabelece, dá como regra, registra no cartório e tudo está valendo a partir dali. Aí depois passa 20 anos brigando porque um descumpriu, o outro achou que descumpriu, e etc., e companhia limitada. Então, a liberdade, ela deve ser um senso de experimentação da vida, mas, ao mesmo tempo, a responsabilidade de viver dentro desta condição para que você não seja alguém que crie um problema em o exercício daquilo que você pensa ser a sua liberdade. Então, se você quiser pensar que você é livre, você é. Desde que ninguém lhe impeça, desde que você não tenha uma corrente amarrada nas suas pernas, desde que você não seja impedido de, tendo as condições, realizar aquilo que é previsto nos códigos, na lei, desde que isso não aconteça, você é livre.
Você pega seu carro, está afim de viajar, você pega seu carro e viaja. Ninguém te pergunta se você vai, se você não vai. Então, isso é liberdade. Você resolve botar uma sacola nas costas e mochilar na Europa 50 dias, isso é liberdade. Você quer ir lá para o Capão e se meter no meio do mato lá, isso é liberdade. Mas você não pode absolutamente usar dessa mesma liberdade para fazer coisas que poderiam interferir naquilo que é a vida do outro. Então, quando Allan Kardec pergunta os limites da liberdade, os espíritos dizem que a liberdade passa a ser limitada no momento em que o sujeito convive com outra pessoa. No momento em que ele convive com outra pessoa, ele já tem ali a sua liberdade não ameaçada, mas ele tem a sua liberdade relativa, no sentido agora, do sentido de que você não tem ela na sua totalidade, você vai ter ela no sentido do seu mundo. No seu mundo ela é total, mas o seu mundo é restrito. Está tudo claro aí? Então, vamos lá. Olha só, vamos passear um pouquinho pelos pensadores, para a gente ver o que é que esses homens diziam a respeito da liberdade. Esse Thomas Hobbes, ele tinha uma tese de que o homem era lobo do homem. Então, se o homem é lobo do homem, a sociedade deve ser vigilante. Porque se der trela para o homem vai causar um mal terrível. Então, você tem que vigiar. Então, Thomas Hobbes, por exemplo, ele dizia que a liberdade é a ausência de qualquer impedimento que se oponha ao movimento. A liberdade é qualquer coisa que te impeça de se movimentar. E o conceito acadêmico, lá no dicionário, é o poder que tem o cidadão de exercer a sua vontade dentro de limites que lhe faculta a lei. Isso é liberdade do ponto de vista formal. Olhe como é diferente. Thomas Hobbes vai dizer, qualquer coisa que me impeça de movimentar é liberdade, ou é coisa, né, ausência de impedimento, e a lei seria o determinante, o limite dessa liberdade. Bom, Rousseau vai dizer o seguinte, em cada animal eu não vejo senão uma máquina engenhosa, a qual a natureza ofereceu sentidos para recompor-se por si mesma e para defender-se até certo ponto de tudo que tenda a destruí-la ou estragá-la. Um tipo, não é? Escolhe ou rejeita por instinto, no caso dos animais, que deixam de fazer as coisas porque instintivamente aquilo ali não é legal para ele, e o outro por um ato de liberdade, simplesmente ele deixa de fazer porque ele é contingente. A abelha, nasce abelha e morre abelha. Ela vive dentro da sua habilidade. Vocês já ouviram esse termo? Não, né? Eu também não, criei agora. Mas é bom, deveria existir. Vive dentro da sua habilidade, que é a sua característica de ser abelha. Então, essa característica, a abelha não foge dela. Ela possui, e toda abelha já nasce condenada a ser abelha. Mas o homem, ele é assim? Não, porque o homem, embora tenha vocações, desejos, vontades, etc., ele sempre poderá dizer não. Ele sempre poderá mudar o seu desejo, ele sempre poderá fazer de outra forma. Então, ele é contingente. Isso cria um problema enorme, porque as diversidades no caminho vão ser muito por conta dessas escolhas que nós fazemos usando essa liberdade que nós chamamos de livre-arbítrio. O livre-arbítrio nos dá o direito, inclusive, de dizer, eu não sou um ser humano, eu sou uma samambaia. E ao invés de me alimentar de comida, eu quero que você jogue com um regador, com uma mangueira, que você me regue todos os dias. Você pode fazer isso. Vai ser algo passível de um estudo da sanidade mental da pessoa, claro, mas o desejo ela tem e ela pode exercer esse desejo. E isso,
de certa forma, se ela tiver um determinado grau de presença social, no sentido da sua consciência, ninguém poderá se opor a esse desejo dessa pessoa. Tá certo? Muito bem. Outro aqui, ó, Jean-Paul Sartre. Com efeito, sou um existente que aprende sua liberdade através dos seus atos. Olha, o que Sartre dizia era que a existência precedia a essência. Ou seja, você precisava existir para ser. E o seu agir, o seu existir, ele seria construído a partir justamente dos seus atos, suas escolhas, suas experimentações. Então, teoricamente, de um grau de liberdade, hoje você vê as pessoas dizendo que, né, essa ideia do essencialismo ou do existencialismo, você tem as pessoas dizendo do existencialismo, dizendo que eu posso fazer o que eu quiser com a minha vida. Eu não sou o que eu sou o que eu quero ser. Isso não vem do nada, isso vem de uma tese de que o que eu aparento ser não me define enquanto ser, porque isso aqui é só a existência, a essência eu construo depois dela. Está claro isso para vocês? Então, olha só, o sujeito ele tem até um grau de liberdade maior de dizer, olha, eu não vou ser. Pronto, não serei. Você nasceu com 2 braços, mas eu vou amarrar um aqui atrás, só vou usar um. Pronto, decisão é sua. Tá certo? A decisão é sua. Então, dentro de um grau de existência, teoricamente, você pode fazer outras coisas. Erich Fromm, ele escreve um livro chamado Medo à Liberdade, um livrinho muito legal, que ele diz que o ser humano luta para ser livre, mas luta também desesperadamente para, uma vez conquistada a sua liberdade, ele se tornar refém de um outro sistema que o escraviza. É como se a liberdade nos causasse um certo desconforto. Desconforto. Quem aqui já leu aquele livro Quando Nietzsche Chorou? Já leu? Já leu? Lembra aquela frase, quando eles estão discutindo sobre Deus, e ele diz, você está preparado para viver sem Deus? Você está preparado para viver sem Deus? A ideia de que você pode prescindir da ideia de um divino, de um guia, de uma força. Imagina a alma pura, o ser humano seco, 0800 na sua condição de fé, viver só por si mesmo, sem ter nenhuma abstração, sem ter nenhum desejo de transcendência. Vocês já imaginaram como seria uma vida assim? Então, esse tipo de coisa, né? Erich Fromm diz que o homem sai de um lugar e se coloca em outro. De um modo geral, ele tem sempre a necessidade de uma referência. E essa referência o escraviza de alguma maneira, limita ele de alguma forma. Então, ele sai, por exemplo, quando Epicuro fez o seu grito em favor da felicidade, do prazer, da vida boa, ele apresentou à sociedade um modelo de vida, e aqueles que aceitaram se submeteram a viver dentro de um sítio, de uma chácara. Então, eu sou livre para ser feliz a partir do exercício do meu prazer, mas estou preso nos muros de uma edificação que me limita. Erich Fromm fala sobre isso, ele diz, a necessidade de relacionar-se com o mundo exterior e a si próprio, a necessidade de evitar a solidão, porque, de certa maneira, quando estamos vivendo sob uma bandeira, nós não estamos sozinhos. Opa! Diga, Cláudio. Muito instigante, né? Eu pensei nessa possibilidade de uma liberdade numa perspectiva programada, de um ser existencial, e a liberdade como acontecimento, né? Tem um ditado que até atribui a John Lennon, não sei, tá certo,
que a vida é o que nos acontece enquanto fazemos nossos planos. Sim, então, assim, sim. Mas me ocorreu agora assim, perguntar essa dimensão que Milan Kundera traz na sua reflexão sobre a insustentável leveza do ser, como leveza fosse uma dimensão da liberdade. Que a nossa condição humana, quando nos livramos dos fardos que nos apresenta a vida, logo colocamos outro, porque não conseguimos viver nessa dimensão da leveza. Não é isso? Então, estou trazendo essas reflexões, porque me parece que, no âmbito psicológico, talvez espiritual também, a gente possa estar fazendo essa transição. Acreditando que podemos planejar a nossa vida, mas acontece a vida diferente de como planejamos. Então, aonde está a nossa existência? A nossa existência está justamente em a gente viver essas dualidades, esses conflitos. A nossa existência está justamente em nos percebermos como aqueles seres que escolhem coisas que poderiam ser diferentes. E fatalmente o nosso cérebro vai aprender com os contrastes. Como é que eu sei uma coisa? Quando eu percebo o limite dela, quando eu sei o que ela não é. O que ela é e o que ela não é me dá a ideia das coisas como as coisas são. Então, observe que quando você diz assim, o Davi de Michelangelo, é tudo naquela pedra que não é Davi. É aquela história, né? Quando perguntaram a ele, como é que você fez isso? Essa estátua, ele fez, eu só tirei da pedra o que não era Davi. Então, ele olhava um bloco de pedra e enxergava Davi. Eu, se fosse com a minha ideia tosca, meu olhar tosco, eu ia ver uma pedra. Mas ele, que era um sonhador, via uma estátua ali dentro da pedra e tirava o que não era estátua. Então, a gente aprende, na realidade objetiva, a gente aprende assim, vendo as coisas, entendendo as coisas, percebendo as coisas. A gente vai nos limites, vai fazendo nossas construções e a partir daí a gente vai aprendendo, do mundo vai nos ensinando. No nosso estágio atual, nós vivemos nessas dualidades, do bem, do mal, do sim, do não, do claro, do escuro, do isso, daquilo. Mas eu vou chegar nesse grau de liberdade que você está trazendo, que é uma liberdade diferente. Observe que quando eu falei das leis divinas da outra vez, eu disse, por exemplo, que a lei de adoração não era explicando como é que o homem reza, ora, se conecta com Deus. É a necessária ligação do homem a Deus, porque ele é teotrópico, ele é atraído a Deus. Então, existe essa atração. E isso é uma lei. A mesma coisa da lei do trabalho. A lei do trabalho não é a lei da CLT, da consolidação das leis do trabalho. Não é isso. A lei do trabalho quer dizer a lei das interações, das relações, dos movimentos. Entende? A mesma coisa da liberdade. Eu não estou falando de calça ou stop. Eu estou falando de uma liberdade em outro grau. Os espíritos nos falam de outro grau, mas aqui, para chegar nesse outro grau, a gente precisa entender, do ponto de vista humano, o que é que nós falamos a respeito da liberdade. Entende? Porque nós ainda precisamos desse mecanismo. Então, o que a natureza fez com a gente? Olha só como isso está presente na natureza, esse cerceamento da liberdade. Quando Freud estudou a psique humana, ele montou duas tópicas, duas cartografias da psique. A primeira cartografia, ele vai estabelecer 3 níveis que não são fisiológicos. Se você abrir o cérebro, você não vai encontrar isso em lugar nenhum. Então, são virtualidades. Então, na primeira tópica, você tem lá o consciente, o subconsciente e o inconsciente. Então, o que é o consciente? O consciente é o lugar que você percebe as coisas, que você tangibiliza, que você conceitua, que você escolhe de maneira lúcida. Então, o consciente seria mais ou menos essa sala, que você dá conta das coisas que você vê, que você percebe, isso é consciência. O que é o subconsciente? É uma consciência nebulosa. É uma consciência que você tem parte de um vislumbre, mas você não tem a totalidade do vislumbre.
De vez em quando você vê um vulto, você vê uma coisa, mas você até acessa, mas aquilo não está muito claro. Está numa zona subliminar, está numa zona ainda muito próxima da superfície, mas já está, de certa maneira, embotada. Por isso que o subconsciente atua sem que muitas vezes a gente perceba. A gente é convidado a interagir com ele cotidianamente, sem que nós percebamos, mas às vezes a gente sabe que aquilo está num determinado grau que não é o normal que nós atuamos. Aí você vai para o inconsciente. O inconsciente é o sono total e absoluto da consciência. Porque mesmo que você tivesse a possibilidade de entrar no mundo da inconsciência, você não ia entender nada do que está na inconsciência no seu mundo psíquico. Porque lá, por exemplo, passado, presente e futuro é uma coisa só, não existe. O verso e o anverso, o verso e o anverso estão presentes, juntos, convivendo. A coisa gira para o lado direito e gira para o lado esquerdo ao mesmo tempo, porque tudo é simbólico. Você não encontra lá um cachorro que te mordeu, você encontra uma figura histórica, uma figura mitológica, uma coisa que não tem nada a ver com o cachorro, mas que representa para você o cachorro num determinado momento da sua percepção. Por isso os sonhos são tão assim estranhos às vezes. Aí diz assim, você sonhou com água, a água é isso. Você sonhou com cobra, a cobra é aquilo. Você sonhou com não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Tem essas coisas, né, dos sonhos. Então, isso é porque o inconsciente, quando ele emerge de maneira simbólica. Mas ele existe aqui dentro de mim. Então, eu estou atuando na minha vida com uma interferência desses três mundos psíquicos. O consciente, o subconsciente e o inconsciente, tudo ao mesmo tempo. Aí ele faz uma outra tópica que tem mais a ver com isso que eu estou falando aqui da liberdade, que é aquela que ele fala sobre o id, o ego e o superego. O id é a pulsão, o id é a vontade, o id é a ação pura. O id nasce, emerge do fundo do ser e leva ele para a vida. Se o sujeito não tivesse a força do id, que pode ser libidinal, pode ser vital, pode ser, enfim... Se ele não tivesse, ele seria um vegetal jogado lá, porque não teria energia vital para fazer as coisas, para viver, para existir. É importante a existência do id, mas imagine que você fosse pulsional, você fizesse o que te dá na telha, fizesse o que te dá na cabeça, qualquer momento. Se ia dar certo isso? Não. O que a natureza fez? A natureza criou no seu mundo psíquico uma outra estrutura que armazena os nãos do id. Os limites do id estão no superego. O superego vai lá e armazena aquilo que é a cultura, o feio, o errado, o equivocado, etc. E quando o id tem vontade, o superego diz, você é maluco? Faz isso não. Você é doido? Não faz isso de jeito nenhum, menino. Então, quando o sujeito é totalmente focado no superego, o que ele faz? Ele vai viver recalcando todas as suas pulsões e ele vai ser uma pessoa, daquelas pessoas que a gente conhece, que são pessoas muito assim, ensimesmadas, que não fazem nada, que têm vergonha de tudo. Né? Antigamente, as pessoas que eram muito religiosas tinham esse problema. Né, que adoeciam, inclusive, por conta disso, porque era um vulcão, a pessoa tinha um vulcão dentro e botava uma mão em cima e queria conter a lava incandescente do vulcão da vida com a mãozinha lá. Né? Isso não funcionava. Por isso, muitas vezes, aconteciam as coisas, os atos de hipocrisia. Você viu uma pessoa aqui no segredo fazendo, né, no ao vivo fazendo de um jeito e no segredo fazendo de outro jeito. As alcovas, né, o segredo das alcovas. Então, quem é que faz a regulação? Quem é que faz a regulação desses dois mundos? O mundo da pulsão e o mundo da contenção ou da repressão? O ego. O ego faz esse caminho do meio, ele faz essa negociação. Então você tem aí o ego como sendo um grande somebody love ali, que vai ajustar a sua vida, vai fazer seu processo viver sem conflito. Vai fazer você viver de uma forma mais tranquila consigo mesmo.
Então, mesmo na estrutura fisiológica, psicológica, nesse aparelho virtual que é a psique humana, a gente tem esse mecanismo de cerceamento da liberdade. Você mesmo não faz por quê? Porque você não quer fazer, porque você não acha legal fazer, porque você não acha bom fazer, e você mesmo se limita para fazer. Isso, no limite máximo, vai criar crenças limitantes que podem causar problemas, porque o sujeito não vai ter força, não vai ter vontade de realizar nada. Quando ele começa a fazer uma coisa que pode ser boa para ele, ele começa a se sabotar. Por quê? Porque as crenças limitantes que estão lá no seu mundo psíquico podem agir contrariamente à sua força de fazer, e ele não faz. Então, isso é um ser humano. E é isso que nós estamos trabalhando para isso, para a construção de um ser que se liberte disso. Porque isso é o tempo todo. A gente está vivendo sempre nessa construção de trazer do mundo interior para o mundo exterior um conteúdo que é o conteúdo que é meu, é nosso, cada um tem o seu mundo interior, e você precisa mergulhar nesse mundo, você precisa conhecer o que está aí dentro, e esse é o grande processo da nossa individuação maior, desse encontro do ser, em fazer com que essa parte externa, que se manifesta através do personagem, reflita em muito aquilo que é o seu eu interno, que é o seu eu verdadeiro, que é a sua parte do self, que é o centro da totalidade da psique. Então, esse é o movimento que nós precisamos fazer de autoconhecimento. E, para isso, nós temos vidas e vidas e vidas. Porque no inconsciente não tem só registradas as imagens da criança, tem as imagens das vidas passadas. Tem os refolhos das vidas, né, os pensamentos de outras vidas, quem eu fui, por onde eu passei, as estradas, etc., eu caí, etc., levantei, fiz isso, não fiz. Está lá no inconsciente, num grande acervo, num grande banco de informação, e de vez em quando isso precisa aparecer de alguma forma para que a gente possa olhar para isso amorosamente, integrar isso dentro do nosso aparelho psíquico, para que isso deixe de ser uma assombração e passe a ser algo que eu já consegui realizar do ponto de vista do conhecimento, do ponto de vista da integração na psique, para não ter mais problema com isso. Então, observe que a liberdade, ela não precisa que alguém me proíba. Basta que o indivíduo construa dentro do seu mundo interior, dentro da sua realidade, ele construa essa possibilidade. O que Paulo dizia quando ele falava a respeito da sua liberdade, pseudo-liberdade? Ele dizia, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Porque o fato de uma lei te proibir de fazer alguma coisa, ou te permitir de fazer, não quer dizer que você faça. Então você é livre para não fazer o que te mandam fazer. Você não é livre para fazer o que é proibido, mas você é livre para não fazer o que é permitido. Ninguém pode te punir por você não fazer aquilo que é possível fazer. Então, isso é liberdade. Olhe como nós estamos aí pensando, porque isso, embora seja um grau de liberdade, nós ainda estamos um tanto quanto presos na nossa realidade, porque vivemos em função dessas dualidades, dessas referências externas, etc. Tudo bem, gente? Bom, aqui nas questões 825 a 828 do Livro dos Espíritos, vocês vão depois dar uma olhada lá na parte terceira, é onde Allan Kardec começa a investigar com os espíritos a questão da liberdade. A lei de liberdade começa na questão 825. E seguintes, ele vai trazendo ali as perguntas, etc. Isso que eu falei do deserto, isso que eu falei da liberdade relativa, da liberdade possível, isso está lá bem claramente nessas questões. E Emmanuel, o mentor de Chico Xavier, vai dizer no livro Vinha de Luz, o homem gozará sempre de liberdade condicional e dentro dela pode alterar o curso da própria existência pelo bom uso de semelhante faculdade nas relações comuns. Então, nós estaremos sempre com a liberdade limitada, em certo ponto, mas nós podemos alterar dentro dessas limitações, em relação comum com o outro, a nossa condição, a nossa existência. Eu não preciso fugir da realidade para ser diferente, ou ser melhor, ou ser especial para o mundo. Eu posso, dentro dessas condições todas que a gente apresentou,
eu posso fazer algo de melhor. Eu posso ser mais. Mesmo que o mundo, de certa forma, ainda me impeça de ser o que eu poderia ser. Então, se você pega, por exemplo, tem determinadas pedagogias que são voltadas para o espírito. Olha como isso é interessante. Você pega lá a pedagogia Waldorf. Aí tem uma amiga minha que botou os filhos na escola com essa abordagem. Abordagem que você vai pegar a criança e vai trabalhar dentro de aspectos que incluem a sua espiritualidade, etc., as suas dimensões, os seus corpos, né? O corpo etéreo, o corpo astral, etc. Aí você bota lá. Aí tem lá dizendo, ó, nos primeiros 7 anos, na verdade, os primeiros 14 anos da criança, você tem que aprender a lidar com o conteúdo, apresentar o conteúdo de forma elegante, de forma emocional. Então, através da música, através do lúdico e etc. Aí a menina botou o filho lá. Aí não tinha prova, o menino não usava farda, não tinha nada disso que tem numa escola convencional. Aí, na hora da novidade, foi tudo certo. Mas quando ela começou a ver aquilo meio assim, anárquico, fora completamente do quadro, que é a expectativa de fazer daquele menino futuramente um advogado, um doutor, um engenheiro, etc., que é o que vai pagar as contas dele, ela desesperou e tirou o menino da escola. Não esperou, porque realmente você tem que acreditar. Você tem que acreditar que aquilo ali vai dar certo, né? Você tem que acreditar que a pessoa vai ser diferente. Isso é paradigma, gente. Isso é não estou dizendo que está certo, que está errado, não estou julgando. Eu só estou dizendo que, para nós fazermos este salto e mudarmos a perspectiva, sair desse mundo concreto, duro, para um mundo onde essas outras possibilidades possam ser... Não é uma coisa muito fácil ainda. Não é muito fácil. Então, na questão 829, toda sujeição absoluta de um homem a outro é contrária à lei de Deus. A escravidão é um abuso da força. Ela desaparece com o progresso, como desaparecerão pouco a pouco todos os abusos. Isso está nessa questão. Realmente, os seres humanos... Desculpe, eu fico encabulado às vezes de perguntar, mas quando dá um nó assim... Pode perguntar. Eu estagiei numa escola Rudolf Steiner, né, a escola antroposófica, que parte de concepções subjetivas, de que nem uma construção que tem uma ponta, uma quina, é impossível, porque naquele lugar ali teria uma madeira fazendo de uma maneira oval, e toda a sala de aula é de madeira e vidro, para propiciar essa visão holística, oval. E o mais fundamental é acompanhar os ciclos. Isso. Né? Então, assim, a geração e a construção do pão produzido lá, vai desde o plantio, que vai gerar semente, que vai tal. Qual é a minha reflexão? Que eu concordo bastante com o que o senhor traz sobre como vou chamar de paradigma, porque é um paradigma, né? Vai conviver com um país que tem uma história do nazismo. Então, é uma pergunta em torno de uma questão que eu não sei ao certo, eu já vi falar mais de karma, não sei se ainda existe karma, perguntando um pouco sobre isso. Se eu considero que é um karma na Alemanha, né, esse histórico do Holocausto, uma escola que traga toda essa leveza do ser, como estaria convivendo? Seria uma perspectiva de elevação espiritual? Se chocaria na perspectiva pensando como um espírito, Sim. Como espírita, né? Entendi. Que tipo de escola seria
propícia para a elevação espiritual nesse espaço. Sim. Concluindo, poderia ter toda uma equivalência com a escravização no Brasil e que tipo de escola seria propícia para também lidar com esse karma, né? Entendi. Eu não chamaria bem de karma, mas eu chamaria dos ciclos da evolução da humanidade. Nós já fizemos coisas terríveis. Nós já fomos capazes de assar pessoas em fornos crematórios, matar pessoas em câmeras de gás. Nós já fomos capazes de jogar pessoas do abismo para economizar bala. A gente já fez isso, mas também já fomos capazes de matar pessoas de fome. Nós já fomos capazes de colocar pessoas em presídios imundos. Nós já fizemos coisas assim terríveis. Mas isso é de um espírito ignorante. Quando Allan Kardec pergunta sobre o bem e o mal, por que os espíritos andam pela fieira do mal? Pela fieira do mal não, pela fieira da ignorância. As nossas representações de personagem aqui na Terra, elas são capazes de fazer dessas coisas e coisas piores. Aqui, por exemplo, a escravidão, né? De vários níveis, porque existe escravidão até hoje em outros graus, que não é necessariamente condições análogas, são condições diferentes, mas são escravidão ainda, porque são dependências, são formas de você criar dependência, são subservientes seres servindo a outros seres, normalmente psicopatas que impõem sua vontade diante de outras pessoas que não têm capacidade de resistir. Então, isso tudo ainda faz parte do nosso grau, do nosso nível evolutivo, e faz parte do processo, esse, né? Não tem um erro, não existe um erro. O que nós fizemos no nazismo, por exemplo, que você trouxe, foi algo que nós temos que lembrar para que nunca mais ocorra, para que aquilo nunca mais aconteça, né? Ou seja, foi um ponto na história que diz assim, ó, o ser humano, em um determinado grau de liberdade, ele chega até aqui. Então, opa, quando começar, você já diz logo, não vai. Aqui você não passa desse limite. Você vai chegar um dia que você vai ter consciência de não fazer sem que ninguém te proíba. Mas enquanto não existe essa consciência, vai que o sujeito quer avançar nessa direção. Ou em outras possíveis, né? Então, isso tudo que nós estamos experimentando no mundo hoje não impede a chegada de mensagens que são mensagens disruptivas. Não estou dizendo que Rudolf Steiner seja um visionário, nem que a antroposofia seja a solução, porque você tem a teosofia, você tem o espiritismo, você tem o catolicismo, você tem o budismo, tem 200 mil formas de pensar sobre a vida. Mas é importante que essas mensagens cheguem para que elas acomodem espíritos em graus diferentes, que possam se apropriar delas e começar uma mudança em grau menor que vai se expandir para um grau maior. Então, sempre vai existir. O espiritismo, quando apareceu na França, no século XIX, era o período que a França estava mais desapegada de Deus. Era talvez no mundo o povo mais desapegado de tudo, porque eles estavam ali na ideia do iluminismo, aquela coisa, a Europa vivendo o fervor ali de revolução industrial, não sei o quê. Eles queriam transformar o homem em máquina, né? Ver o homem de maneira cartesiana. Mas o espiritismo apareceu. Quando o cristianismo apareceu há 2000 anos, aquele período ali em Jerusalém é uma coisa horrorosa. As pessoas eram mortas em cruz, eram decapitadas, pessoas tinham a pele arrancada. Era uma coisa ruim que acontecia ali. E, no entanto, isso não impediu do espírito mais puro que já pisou na face da terra chegar ali naquela região para poder viver uma encarnação curta, mas uma encarnação que foi capaz de nos trazer um ponto de reflexão para que hoje nós pudéssemos, de repente, pensar, opa, e se fosse assim? E no futuro, como será? Não sei como será, mas vamos imaginar que seja algo diferente do que é hoje, porque o que é hoje é em cima do paradigma do material, é em cima da vida, do impermanente, do ser humano que vive uma ideia de um nascer e de um morrer, né? Então, a gente ainda vive sobre essa ideia de que eu tenho que ser criado para me formar, para produzir algo na sociedade, para que eu seja capaz de nutrir materialmente uma família e etc. Isso, no futuro, talvez haja uma outra possibilidade, mas hoje é o que temos para o café da manhã, né? É esse o nosso pãozinho quente de hoje. Oi, boa noite. Boa. Você pode explicar a relação entre ter liberdade e ser livre, se tem uma semelhança ou uma diferença?
Pô, eu não sei se eu vou chegar no que você está querendo, mas assim, se você me pergunta assim, Paulo, ser livre é o quê? Ser livre é você se sentir capaz de fazer aquilo que você tem vontade de fazer e, ao mesmo tempo, você ter a consciência de até onde você pode chegar. Isso aí você tem liberdade. Quando você não tem noção dos seus limites, você talvez não seja tão livre, porque você vai chegar num lugar e você vai dizer, será que eu posso ou não posso? Será que eu devo ou se eu não devo? Você já tem uma fronteira reduzida. Isso já é um certo grau de liberdade. Sentir-se livre é sentir-se capaz de fazer isso, ir até as suas fronteiras. E do ponto de vista existencial, ser livre é não se submeter aos condicionamentos humanos. Ser livre é você poder dizer não aos condicionamentos humanos. Você acha que é fácil? Olha, Paulo de Tarso, o de verdade. Quem aqui leu Paulo e Estevão? Alguém chegou a ler esse livro já? Lindo livro, né? A história é bonita pelo seguinte, porque ela mostra como é um outro lado da transformação de Paulo. Mas o mais legal de Paulo é que quando Paulo caiu do animal na porta de Damasco, que aparece Jesus para ele, ele era o perseguidor dos cristãos. E tinha ido a Damasco com uma carta para perseguir cristãos. Quando ele cai lá do animal, que ele olha e perde a visão, tem a luz, né, que é a famosa luz que aparece para ele, ele vê Jesus. E ele diz assim para Jesus, Senhor, que queres tu que eu faça? Jesus diz assim, Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí ele, envergonhado, diz, Senhor, que queres tu que eu faça? É liberdade. Porque naquele momento ele abriu mão de tudo que ele possuía e ele seguiu um outro caminho. Isso é o que nos faz humanos. Tem um poeta baiano que ele diz assim, a capacidade de arriscar é o que nos faz homens. Voo perfeito no espaço que criamos, ninguém decide pelos passos que evitamos. Certeza de que somos pássaros e voamos, tristeza de que não fomos por medo dos caminhos. Liberdade é isso, é você sentir que você é capaz. Empoderar-se de si mesmo para ir em direção àquilo que é o que você construiu como desejo, como aspiração, mesmo que o mundo diga assim, poxa, mas você está chato, você é isso, você é aquilo, não importa. Se o sujeito quer fazer, ele é livre para fazer. Não é porque o outro não gosta do que eu faço que eu vou deixar de fazer. Numa sociedade das reputações, isso é ruim porque eu sou preso, eu sou limitado, eu só vou fazer se as pessoas gostarem. Porque eu vou fazer de tudo para as pessoas, né? Aí tem uma música também de Vital Farias que diz assim, vou comprar 2 automóveis, um para mim e outro para ti. Vou comprar mais 2 imóveis, um para mim e outro para ti. Vou botar toda a esperança numa conta de poupança para você gostar de mim. Então, para você gostar de mim, eu quero fazer tudo para que você goste de mim. Então, o que é o sujeito livre? É o sujeito que não está nem aí para o que o outro pensa sobre ele. Ele é livre. Mas isso não quer dizer que ele vai ser um contraventor, que ele vai ser um bandido, que ele vai ser um terrorista. Não. Ele vai fazer mesmo que seja tudo diferente. Ele é livre. Tem uma frase muito legal que fala sobre liberdade, que de liberdade é, sobretudo, você fazer o que você não quer. Liberdade máxima é você fazer o que você não quer. Eu acho essa mais coerente. Hã? Eu acho essa mais coerente. Não? Bom, não, mas ele não está falando isso por imposição, não, viu? Viu? Ele está dizendo assim, você quer fazer, você não vou fazer o que eu quero. Você não é ninguém te proibir, é você mesmo decidir não fazer o que você quer. É porque eu digo, na convivência entre as pessoas, isso é inteiramente impossível. Isso. Não é? Isso. Porque se você for fazer o que você quer o tempo todo, não tem convivência que sobreviva. Exatamente. Bom,
Existe liberdade de pensamento? Olha aquilo que eu falei para vocês, está na questão 833. O único lugar onde nós somos inteiramente livres, ou seja, é pelo pensamento que o homem goza de uma liberdade sem limites, pois ele não conhece barreiras. Podemos impedir seu livre curso, mas não aniquilá-lo. Então, ninguém te proíbe. O sujeito pode estar preso na cadeia, cheio de corrente, amarrado com camisa de força, tudo ali preso, mas na cabeça dele ele pode estar viajando, voando na selva, realizando, fazendo. Na cabeça ninguém consegue prender a mente de uma pessoa. Agora consegue aniquilar a capacidade dessa mente de voar. Isso é o que mais tem. Maria Souza. Maria Souza, isso que você falou aí me fez lembrar de um filme que tem 2 homens presos, um que foi preso injustamente, e ele faz todo o aprendizado de muita coisa na prisão, e aí o cara ensina para ele que a única coisa que não vão poder tirar dele nunca é tudo que ele aprendeu. Eu esqueci o nome do filme agora, é um filme muito bom, antigo, mas o filme agora eu esqueci. Isso que Maria traz me lembra também a história de Francisco de Assis, que tem um livro de Miramês. Miramês é o espírito, né? Ele contando a história de Francisco. O nome do livro é Francisco. João Nunes Maia é o autor, é o médium. E ele falando sobre Francisco, dizendo que Francisco estava na ilha de Patmos, e de repente, Francisco, que eu estou dizendo aqui é João, tá? É porque depois ele vai chamar e dizer que João virou Francisco. É por isso que eu estou falando Francisco, porque ele está dizendo que João virou Francisco depois. João está na ilha de Patmos e lá ele está preso. E nessa condição de João estar preso, ele vai chegar para os soldados e vai dizer: quem é o prisioneiro aqui? Vocês ou eu? Porque eu estou aqui porque eu quero. Mas vocês estão aqui obrigados porque vocês têm que cuidar de mim. Olha o que ele fez. Ele, com uma percepção, ele saiu da condição do preso e virou um viajante. Uma pessoa que conversava com os peixes. Né? Então, Miramês contando essa história, né, de uma encarnação anterior de Francisco, falando sobre essa existência dele como João na ilha de Patmos. É isso, você pode ressignificar. Porque a mente humana ela não tem limites, desde que nós assim permitamos. Porque do mesmo jeito que ela não tem limites, ela pode ser completamente castrada da sua liberdade de pensar. E isso é uma perversidade que se faz com o ser humano. Quando você faz isso, você tira do ser humano a capacidade de pensar, de sonhar, de desejar, de aspirar. Você limita a pessoa com essas crenças, dizendo: você não pode, você é isso, você é aquilo. Uma das coisas mais terríveis que existe hoje na humanidade, causa de muitos problemas. Os consultórios estão assim de problemas desse tipo, problemas de autopercepção, problemas de baixa autoestima. A pessoa não se sente capaz de, não consegue, porque foi o tempo todo ali, amassada, mas não consegue. É por isso que, quando você pega uma alma, estimula e dá a ela a condição dela crescer e se transformar, você infla esse balão e permite que esse ser voe alto. Característica dos grandes vultos da humanidade foi justamente se permitir ir além daquilo que era o convencional. E quando eu tenho uma abordagem assim que eu faço sobre Maria, né, que Maria, a Virgem Maria, e aí eu falando sobre a sua virtude como mãe, a maior virtude de Maria foi ter permitido que o seu filho fosse o que ele nasceu para ser. Porque quando Simeão disse a ela que uma seta transpassaria o peito dela em função do filho, da missão do filho, ela podia ter roubado esse filho e levado para longe, não voltado nunca mais do Egito, botado o filho para estudar em onde lugar, né? Ele poderia fazer com que ele fugisse da sua missão, mas entregar o seu filho à sua missão, mesmo colocando o seu peito na frente de uma seta,
E ela viu essa seta depois de transpassar o peito, quando ela assistiu, naquela sexta-feira, Jesus passando com aquela cruz imunda, subindo o Gólgota. Aquilo para uma mãe deve ter sido uma coisa horrorosa, né? Mas ela vê isso aí. Depois eu conto essa história para vocês, é muito bonita. Aí vem a questão 837. Qual é o resultado dos entraves à liberdade de consciência? Obrigar os homens a agir contra a sua maneira de pensar é torná-los hipócritas. A liberdade de consciência é um dos caracteres da verdadeira civilização e do progresso. Tem muita gente que fala assim, o espiritismo é retrógrado. O espiritismo tem muita coisa que pode ser, claro, adaptada ao tempo de hoje, como está sendo em alguns lugares com muito sucesso. Mas tem muita coisa de incompreensão, que a gente tem que olhar isso com cuidado. Então, existe livre-arbítrio? Tem uma pesquisa de laboratório que afirma que não. Que quando a gente toma a decisão, a gente já tomou, só que a gente não sabe que tomou. Né? Tem a história do vestido, né? Que a mulher chegou no shopping, aí viu um vestido, eu estou falando mulher, mas pode ser um paletó também do homem, uma roupa, uma camisa, se ela for. Um vestido vermelho. A moça chegou no shopping, viu o vestido vermelho lindo ali na vitrine. Aí ela se viu logo dentro do vestido, no batizado que ia ter no outro domingo na família. E ela já imaginou ela entrando assim na igreja com aquele vestido, aquele sapato altíssimo, e todo mundo para olhar. E ela com aqueles cabelos grandes, todo passado, com a chapinha tal, tudo arrumado, e ela vai entrando cheirosa, exuberante, com o vestido, ela começa a imaginar e tal, aquele povo olhando, e ela se viu no vestido, mas aí ela viu o preço, R$2.500. Aí ela, meu Deus, deu um frio no coração. Aí ela foi lá na frente, levou o vestido com ela, mas na cabeça, levou o vestido com ela. Aí foi tomar um sorvete, uma casquinha do McDonald's, né? E aí tá ali tomando a casquinha, rodando. Daqui a pouco ela passa de novo na frente da loja. Aí ela olha o vestido. Aí lá embaixo tem uma plaquinha, 25 prestações. Aí ela diz, opa, 25 de 100. 100 dividido por 30 dá 3. Se eu deixar de comer aquela coxinha que eu como 4 dias, 4 horas da tarde, R$3, ou aquela Coca-Cola que eu tomo no almoço, eu pego esses R$3, boto no porquinho, quando chegar no final do mês eu dei um 100zão, compro o vestido. Que horas foi que ela comprou o vestido? A primeira vez que ela viu. Depois ela só estava rodando o shopping para descobrir como ela ia comprar, realizar o seu desejo. Então, a gente faz isso às vezes, gente. Alguém já comprou alguma coisa e depois se arrependeu de ter comprado? Na hora de comprar, ou comprava ou o nariz entortava, não era não? Isso. Então, observe que o livre-arbítrio, ele é um desejo realizado. Você escolhe, você é quem escolheu foi você, quem escolheu comprar o vestido foi a mulher, o livre-arbítrio é dela. Mas quem motivou ela a comprar, talvez não tenha sido assim aquele desejo daquela hora, foi muitas vezes a projeção dela se colocar no vestido, de impressionar outra pessoa, coisas que estão no passado e não no presente. É isso que eles querem dizer. Que lá no cérebro ele evoca coisas que são estimulantes à ação que você vai tomar, supostamente pela sua liberdade de agir, mas que é algo que já veio, já estava pronto na sua cabeça. Mas eles vão dizer na questão 843, porque o livre-arbítrio é um fundamento. Você é livre para fazer o que você quiser, mas você tem que assumir as consequências daquilo que você faz. Você não é livre para se livrar das consequências dos seus atos. Então, o livre-arbítrio dentro do processo evolutivo é fundamento, porque se não houvesse o livre-arbítrio, seria determinismo. Nós seríamos determinados a agir dessa e não de outra maneira, e nós não seríamos autores do nosso destino, nós não construiríamos o nosso destino. Por isso é que é importante termos o livre-arbítrio. Então, visto que tem a liberdade de pensar, tem a de agir. Sem livre-arbítrio, o homem seria uma máquina.
Aí vem nas questões 851, 52, 53, inclusive a questão 853, eu peço que vocês depois deem uma olhada, que ela fala sobre morte. Perguntando assim, muitas vezes a gente fala, fulano morreu, por quê? Porque chegou a hora. Muitas vezes chegou a hora. Na questão 853, falando sobre fatalismo, a pergunta é, tem pessoas que fazem de tudo para escapar da morte, etc, mas chega uma hora que a morte chega lá e bate na porta. Aí os espíritos respondem assim, não existe fatalismo ou determinismo em nada da vida, exceto o momento da morte. Quando chega o momento da morte, disso não poderá se escapar. É uma resposta que está lá, que é muito interessante, porque a gente planeja uma vida de anos para realizar coisas. O espírito tem esse desejo. Aí o cara diz assim, você vai fazer o que na Terra? Eu vou me refazer com meu irmão. Então eu vou te dar uma família, 200 pessoas dentro de casa, para segurar a onda de vocês dois, já que você já tem 5 encarnações, vocês não se acertam, vocês estão precisando se acertar, eu vou botar vocês dois dentro de casa. Quantos anos você acha que você precisa para abraçar seu irmão? Me deu 80. Porque 5 vidas, 400 anos, eu não consegui, me deu mais 80 para ver se eu consigo. Aí com 15, briga. Aí vai um morar no Alasca, o outro vai morar em Serrinha, pronto, acabou. Certo? Então, presta atenção nisso. A vida dura o tempo que eu preciso que ela dure para eu fazer aquilo que eu necessito fazer. É isso que eu encaro hoje, a minha vida é essa. Quanto tempo vai durar a sua vida, Paulo? Eu faço a menor ideia, não quero saber, não me contem. Mas cada dia que ela passa para mim é um dia novo e quer dizer que eu tenho mais. Eu preciso mais. Eu tenho que avançar mais. Porque não chegou. No dia que chegar, é porque parou. Bom, acabou. O que eu não posso fazer? Eu não posso ficar sentado ali no trono de um apartamento com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Isso eu não posso fazer. Há uma espécie de destino, falo das provas físicas, pois que refere às provas morais e às tentações, o espírito, conservando o seu livre-arbítrio sobre o bem e sobre o mal, é sempre senhor para ceder ou resistir. As provas físicas, muitas vezes, elas vêm com um certo grau de tendência. Mas as morais, as provas morais, você escolhe. O sujeito queria casar, ter 10 filhos, morar no alto da serra, com Rosinha, aí combina, né? No plano espiritual. E conta lá o espírito. Com outro espírito, nós vamos casar, ter 2 filhos, morar no alto da serra, criar galinha. Vamos fazer tal coisa, e tal coisa, tal coisa. Aí quando chega aqui, o rapaz vai para o carnaval aqui em Salvador, conhece Marluze. Marluze é uma morena exuberante, pronto. Acabou a roça, acabou a fazenda, acabou tudo, acabou, está tudo certo ali. Aí outra história, como diz agora, é só no próximo domingo, né? Agora é só no próximo domingo. Outra vida. Deterministas e fatalistas. Camille Flammarion vai dizer assim, o fatalismo é a doutrina dos sonolentos. Os fatalistas esperam os acontecimentos que eles supõem que hão de se produzir apesar de tudo e acima de tudo. Nós, pelo contrário, trabalhamos e colaboramos na marcha dos acontecimentos. Longe de sermos passivos, somos ativos, construímos nós mesmos o edifício do porvir. Certo? Tudo bem? Aí vem uma questão que eu tenho certeza que vocês já fizeram, pensamento vocês já fizeram, aqui já estamos falando de igualdade, questão 803, desculpa. Todos os homens são iguais perante Deus? Sim, todos tendem para o mesmo objetivo e Deus fez as suas leis para todos. Não deu superioridade natural a nenhum homem, nem pelo nascimento, nem pela morte, todos são iguais perante Ele. Livro dos Espíritos, capítulo 9. Bom,
olha só. Essa questão de igualdade e liberdade, aqui a gente começa a fazer uma diferenciação entre o conceito da liberdade humana, carnal, material, social, e aquilo que a gente vai encontrar como igualdade e liberdade do ponto de vista do espírito. O que são as nossas diferenças? Nós temos diferenças naturais, que são os corpos, a pele, o olho, o lugar que eu nasci, a família, o dinheiro, coisas que estão no mundo. Eu tenho essas situações que são resultado da minha existência. Mas tenho também diferentes aptidões. Vou fazer um exercício rápido com vocês aqui. Imagina que eu chegasse agora e pegasse todo o dinheiro do mundo, todas as riquezas do mundo, tudo que o mundo produziu de dinheiro até hoje, e dividisse equanimemente, igualmente, com todas as pessoas que estão vivas no planeta hoje. Seria bom? Seria bom? O que vocês acham? Seria bom ou seria ruim? Eu acho que seria ótimo. Eu ia receber na minha conta lá um dinheiro que eu não tenho. Isso seria melhor. Para quem não tem nada, receber alguma grana já é alguma coisa. Então imagine o seguinte. Vamos supor, vocês vão mudar de ideia agora, que restasse 50 mil para cada um depois da divisão. Seria bom ou seria ruim? Hã? Seria ótimo. Bom, 50 na conta agora, para todo mundo. Hoje, está todo mundo igual. Não tem ninguém mais rico do que ninguém. Hã? Quem falou? E nem devendo. Não, acabou os boletos, acabou tudo. Ninguém deve, é tudo. Perdoado dívida, tudo. É todo mundo igual. Ninguém mais rico que o outro, nem R$1.000. 50 mil na conta. Quer 500, eu aumento. É de graça, eu posso aumentar, se vocês quiserem. Vai ser, o resultado final é igual. O que vai acontecer amanhã? Tem um cara que estava fazendo aniversário, e ele nunca realizou o aniversário dele, nunca fez a comemoração. Ele mora ali numa casa, ali na Liberdade, de repente tem uma laje grande em cima, e ele resolveu fazer um churrasco. Aí ele vai, contrata a banda dos amigos, ele vai e compra lá umas grades de cerveja, compra uns Red Label, enche o isopor de gelo, compra uns 2 bois, contrata ali o boi preto para fazer o churrasco dele, para providenciar o buffet. Pronto, e vai ser uma festa de arromba. No outro dia, o que aconteceu? Ele tem menos do que quem vendeu para ele o boi, a cerveja, o Red Label, o gelo, porque aquele que vendeu recebeu o dinheiro dele e ele não tem mais. Quando o Allan Kardec pergunta para os espíritos, haverá igualdade social de riquezas entre os seres algum dia? A resposta é não. Mas o fato de você ter mais dinheiro do que o outro não quer dizer que a sociedade tenha que ser abjeta como é hoje. A sociedade hoje é abjeta por causa do egoísmo. Então, haverá uma dignidade humana, mas você não pode impedir que umas pessoas sejam mais bem-sucedidas do que outra. Por quê? Porque as funções sociais que essas pessoas vão ocupar, naturalmente vão colocar essas pessoas em condições diferenciadas. Porque os espíritos são mais capacitados, têm diferentes aptidões, têm diferentes graus de riqueza, porque eles estão nessa condição. Isso tem a ver com o seu grau evolutivo. O cara já é um cientista, o cara é um super expert em computação, etc. Então, a igualdade não vem daí. Não espere igualdade nesse particular de carne, de osso, de gente, porque isso
fatalmente vai existir diferença. Olha aqui na sala agora, todo mundo é igual? Nós somos iguais? Fisicamente falando? Não. Não, então não procure a igualdade aí, porque aí não vai achar. Onde é que a gente vai achar essa igualdade? A diferença está no grau de experiência e na própria vontade, que é o livre-arbítrio. É a diferença entre os espíritos. Questão 804. Está nesse grau de experiência que o espírito já viveu. Está nesse lugar aí. E aí vem na questão 814. Por que Deus deu a uns a riqueza e a outros a miséria? Para provar cada um de forma diferente. De resto, como sabeis, os próprios espíritos escolheram essas provas e muitas vezes sucumbem ao passar por elas. Essas provas. Então, a riqueza e a pobreza são provas igualmente difíceis para o espírito. Os espíritos dizem assim: enquanto a riqueza faz o sujeito abusar das más paixões, a pobreza faz o sujeito maldizer a providência. Então, as duas provas são difíceis e são enriquecedoras para o espírito. Como a gente tem várias vidas, você pode vir pobre, você pode vir rico, você pode vir rei, você pode vir escravo, você pode vir diversos papéis. Em cada papel, o espírito vai se enriquecer em uma particularidade. Tudo bem, gente? Aí vem a questão 811, que eu falei para vocês. A igualdade absoluta das riquezas é possível e alguma vez existiu? Não, não é possível. A diversidade das faculdades e dos caracteres a ela se opõe. Isso não quer dizer que o Espiritismo é a favor das desigualdades sociais. Não entre nessa. Isso aqui é uma questão fato. O espírito é mais capacitado, produz de uma forma diferente do outro, ponto. Não quer dizer mais nada que não sei isso. Agora, o que eu faço com isso tem a ver com o grau da evolução. Como eu vivo em sociedade tem a ver com o grau de evolução. Não é? Então, acima e abaixo, todos iguais. A perpetuação da memória através dos monumentos fúnebres é um último ato de orgulho, diz Allan Kardec, quando pergunta o que é que ele acha daquelas pessoas que, quando morrem, mandam fazer aquele mausoléu imenso. Ele diz assim: ó, todo mundo, não importa, você faz a casa que quiser, você faz do jeito que você quiser, mas é o último ato de orgulho de um ser. Imagina se o espírito vai viver dentro do mausoléu. Aquilo é só para você chegar e a família dizer: ó, que família rica, que família importante, pessoa importante, osso puro, cranícola. Manuel Porteiro, um argentino, ele vai dizer do livro Livre-Arbítrio e Determinismo que temos a liberdade de vontade em potência, que é o domínio da alma para poder determinar-se, mas exteriorizamos esta liberdade em ato ou colocamos em função, quando temos motivos para querer ou para agir, e não caprichosamente, porque sim, simplesmente. Porque tal liberdade implica a negação de si mesma. Então, quem é cabeça dura e diz: você faz por quê? Eu faço porque eu quero, eu faço porque isso, porque aquilo, sem considerações e sem ponderações, Manuel Porteiro está dizendo que isso não é necessariamente uma liberdade ainda. E cremos, ele ainda vai dizer, com o livre-arbítrio ou sem ele, com a responsabilidade ou sem ela, o Espiritismo não sofre nenhum enfraquecimento, e que o ser humano, tanto hoje quanto amanhã, seguirá igualmente o curso da sua evolução ascendente até seu destino superior, acredite ou não em sua liberdade moral e no mérito ou demérito das suas ações. Isso porque o que ele não fizer por sua livre vontade, o fará apesar dela e, sem dúvida, com mais acerto, já que o ser onisciente, que rege os destinos do universo e das criaturas, sabe melhor do que essa o que convém para os seus fins. Ou seja, mesmo que o sujeito ache que não quer, mesmo que o sujeito pense que não quer, que não deseja, ele será.
por uma circunstância, ele será convidado a participar de experiências vivenciais que vão fazer com que ele desperte para essas realidades superiores. Isso faz parte do nosso processo de desenvolvimento. Isso só pode ser obtido por uma educação e uma preparação prolongada das faculdades humanas. Libertação física pela limitação dos apetites, libertação intelectual pela conquista da verdade, libertação moral pela procura das virtudes. O fato da gente saber que nós estamos em evolução nos dá uma dimensão das nossas responsabilidades existenciais para que nós procuremos, através dos nossos atos, ir em direção a esse destino que nos aguarda. Porque, gente, o que o Espiritismo diz é assim, ó, gente, não dorme. Hoje aqui agora vocês podem até tirar um cochilo, porque vai chegando 9, 10, quase 9 horas da noite, né, dá aquele sono. Mas ele está falando na vida. Não dorme. O dormir é se abandonar. O dormir é achar que não faz sentido viver. O sentido da existência, achar que isso aqui é uma coisa sem graça. Não é, gente, isso aqui é bom demais. Isso aqui é bom demais. Da forma que é, do jeito que é. Por quê? Olha lá, ó, porque o ser onisciente, como vai dizer o nosso amigo aqui, ó, o ser onisciente que tudo cria, né, rege os destinos do universo, sabe melhor do que estas o que convém para os seus fins. Confia, entrega-se, se entrega a Deus mesmo, de verdade, confia nele, né? E a gente tem que fazer nossa parte. E aí vem Herculano Pires, em um livro chamado Concepção Existencial de Deus. Se pudermos percebê-lo em nós mesmos, na nossa consciência, no nosso coração, se pudermos vê-lo em seu poder criador, numa folha de relva, numa flor, num grão de areia, numa estrela, se pudermos conviver com ele, sentarmos com ele à mesa e partirmos o pão com os outros, então ele realmente existe em nossa realidade humana e podemos amar, e de fato amamos de todo o coração e de todo o entendimento. É aqui que está a igualdade. A única forma de nos percebermos iguais é nos igualarmos na essência de todos nós, que somos espíritos, emanações de Deus. É a única maneira de superar as diferenças físicas, financeiras, sociais, étnicas, culturais, intelectuais, morais, é ultrapassarmos essas capas dos corpos e dos personagens e nos fixarmos na única coisa que em nós é igual em todos, que é a essência do espírito imortal que somos cada um de nós. Os espíritos, não existe espírito tipo A, tipo B, tipo C, tipo D, não existe espírito de tipos. Existe espírito que não tem cor, não tem sexo, não tem riqueza, não tem pobreza, não tem status, não tem grau, não tem titulação, não tem nada. E os espíritos estão instados a saberem tudo. Os espíritos carregam em si as potências do conhecimento para saberem tudo. Vocês hoje acham que vocês não dominam as ciências. Como é que faz um foguete dar ré? Não sei. Mas lá na frente, daqui a um tempo, eu saberei. Porque os espíritos são instados a aprender tudo. Eles têm as faculdades em potência, o espírito traz em si faculdades em potência que precisam ser desenvolvidas e serão desenvolvidas no seu momento certo, de acordo com o tempo do espírito, com o seu momento evolutivo. Então, é nesse lugar que nós nos igualamos. Eu quero aqui lembrar, quando aquele nosso papo sobre Deus, sobre as suas leis, quando Jesus fala dos 3 amores, que é o que Herculano Pires aqui vai nos lembrar, a ideia de que, em primeiro lugar, eu percebo a Deus na sua grandeza, na sua essência, na sua perfeição absoluta, eu percebo Deus em todas as coisas, percebo Deus na natureza, percebo Deus em tudo, e percebo Deus em mim, e percebo Deus no outro, percebo Deus numa sociedade, e eu não posso admitir. Uma sociedade onde os homens se enxergam como deuses, e enxergam Deus em tudo, e no outro possa ver Deus caído e não lhe estender a mão.
Eu não posso nenhuma possibilidade de imaginar que uma sociedade onde as pessoas estejam convencidas de que são espíritos e que têm Deus na essência do espírito, possam permitir que um espírito, em especial, por se achar melhor do que os outros, possa tirar o dinheiro dos hospitais que servem aos corpos daqueles que não estão assistidos materialmente nesta encarnação. Eu não posso imaginar isso. Isso só existe, e a gente tem essa ideia de que o homem é lobo do homem, que etc., porque nós estamos lidando com o pior momento da humanidade do ponto de vista do egoísmo. Porque nós saímos de uma construção do homem espiritual para o homem material puro. Estamos vivendo um materialismo bruto, na sua mais absoluta essência. Não tem espaço para transcendência, para religião, não tem espaço para nada, só tem espaço para ter, ser, existir e morrer. Então, uma sociedade do espírito é uma sociedade que transcendeu isso. Não tem mais as condições abjetas, podem ter pessoas com condição melhor financeira e outras não, mas as pessoas viverão em níveis de vida com dignidade. Por quê? Porque os seres humanos não admitirão que os seus irmãos, que são tais quais ele, são iguais a ele, vivam em condições abjetas, porque é como se ele estivesse vivendo aquela situação. É como se ele visse o homem caído no chão e dissesse: sou eu que estou ali, parte de mim está no chão, me ergo ou me curvo para reerguê-la. Não precisa mandar ninguém cuidar do outro, porque o senso de igualdade, de unidade, e aí vem a lei da liberdade, derivada da lei de igualdade, quando todos nos percebermos como iguais, na essência, seremos livres para construirmos um mundo que não haja mais as diferenças. Essas duas leis, elas só serão exercidas em plenitude quando nós entendermos que nunca uma ideia forçada de igualdade vai nos assegurar a igualdade total entre os seres. Essa será uma igualdade de senso, de percepção, será algo interior, algo nosso, de educação. Isso é o que vai permitir que nós tenhamos um olhar de unidade e de liberdade entre nós. O espírito só está verdadeiramente preparado para a liberdade no dia em que as leis universais, que lhes são eternas, se tornem internas e conscientes pelo próprio fato da sua evolução. No dia em que ele se penetrar da lei e fizer delas normas de suas ações, terá atingido o ponto moral em que o homem se possui, domina e governa a si mesmo. Quer liberdade maior do que essa? Não existe liberdade maior do que essa. Você ser capaz de possuir-se, dominar-se e governar a si mesmo. E aí, vem uma máxima que está no Evangelho de João, capítulo 10, 30. Eu e o Pai somos um. Igualdade é isso. Igualdade é unidade. Se você estivesse aqui na sala, tudo fosse igual, absolutamente igual, não tivesse um pedaço de diferença, e alguém chegasse desavisadamente aqui, ia identificar as individualidades ou ia identificar um todo coerente, uniforme? Se não houvesse nenhuma diferença de nada aqui, e eu chegasse desavisadamente e olhasse, eu ia ver o quê? Uma coisa só. Porque só existem diferenças quando eu assim as vejo. E eu só vejo diferença quando eu estabeleço conceitos. Assim como eu posso ver a igualdade pelo mesmo viés. Se eu inverter a ordem e ao invés de olhar para você e te ver com o seu corpo, com sua roupa, com o dinheiro que você tem no banco, com seus títulos, etc., eu te enxergar do jeito que você é, espírito, e eu e você sermos um. Aí nós seremos iguais de verdade. Tudo bem?
Façamos, portanto, todos os esforços para que não passar depois desta passagem e para ter o merecimento de repousar em um mundo melhor. Em um desses mundos privilegiados, em que o bem reina por inteiro, e onde nos lembraremos da nossa passagem pela terra como um tempo de exílio, de aprendizado. Isso está na questão 872. Imaginem a seguinte situação. Você está andando numa estrada. E aí o que você vê? O chão, o asfalto, um horizonte propínquo, bem pertinho, né? O céu que está aqui em cima, as pessoas que estão ao seu redor, os buracos da pista, os espinhos, os calhaus, enfim, tudo que tiver na sua frente você vai ver. Você vai olhar para o seu corpo e vai ver as cicatrizes, as feridas, etc. Você não vai enxergar o que está para além do seu campo de visão. Antigamente, muito antigamente, o homem primitivo achava que o mundo era isso. O mundo era o seu campo de visão. E as fábulas, as lendas, etc., que ele criava dentro do seu micromundo. Em cada encarnação, nós somos instados a sermos capazes de enxergar em um campo de visão aquilo que nos ocorre. E por isso a nossa visão é restrita, é estreita. Mas imagine que você começa a subir um monte. E você vai subir no monte, vai subir no monte, vai subir no monte, vai subir no monte, chega lá em cima. Aí você olha para a mesma estrada, o que você vai ver? Você vai ver o lugar que você estava, vai ver a curva depois, e vai ver a curva seguinte, e vai ver a reta depois, e vai ver a estrada adiante, e vai ver todos os caminhantes do caminho com todos os percalços do caminho. Você está enxergando porque você conseguiu sair dessa posição para uma posição de um ângulo melhor de visão. Isso é evolução espiritual. A evolução espiritual, embora eu esteja usando o processo de uma ascensão como metáfora, não tem a ver com esse movimento vertical, mas tem a ver com uma expansão da capacidade do sujeito, do espírito, de ver e compreender a realidade que lhe cerca. Quando ele amplia o seu raio de visão, ele começa a ser como uma pessoa que sobe uma montanha e ele começa a compreender vida passada, vida futura, ele consegue compreender as diferenças, consegue compreender as histórias, as trajetórias de cada ser, ele começa a compreender cada parte dessa trajetória e ele começa a assimilar o aprendizado da vida e compreendendo isso, torna-se, portanto, uma pessoa diferente. Por quê? Porque ele não vai mais julgar, ele não vai mais entender as pessoas como certo e errado, ele vai acabar com essa dualidade, ele vai destruir isso, desconstruir isso na sua cabeça, porque simplesmente ele mudou o seu ângulo de visão. Quando a gente sai desse lugar para esse lugar, melhora a nossa percepção e, consequentemente, a nossa vida se torna uma vida diferente. Então, é exatamente assim que os Espíritos estão nos convidando a partir de uma mundividência, mudarmos a forma de vermos o mundo, a nossa cosmovisão, mudar isso. Passarmos a enxergar isso a partir de uma outra perspectiva para que nós possamos enxergar a realidade de hoje de forma diferente. Tirarmos os óculos das convenções do materialismo e tal, e dizemos assim, olha, tudo bem, eu vivo no mundo, eu trabalho, eu pago boleto, eu recebo salário, eu tenho que ter o dinheiro no final do mês, eu tenho obrigações, eu tenho compromisso, etc. Tudo isso é verdade. Mas eu faço tudo isso com uma visão diferente. Eu faço tudo isso com um olhar diferente. Eu vejo as pessoas que estão comigo de outra maneira. Aí você vai ver na lei de igualdade, na lei de liberdade, você vai ver os Espíritos falando sobre relação de trabalho. Você vai ver os Espíritos falando sobre relações humanas. Porque as relações humanas elas vão ser impactadas severamente quando eu mudo a perspectiva sobre quem é ou o que é o outro. Eu não sou melhor do que ninguém, ninguém é melhor do que ninguém, ninguém é mais do que ninguém. Você talvez seja um espírito mais vivido. Então, se você é um espírito melhor, dê do que você já é. Se de repente alguém é melhor do ponto de vista espiritual, ou tem uma condição melhor, tem muita gente boa nesse mundo, gente.
essas pessoas, elas não podem se esconder. Olha o que Jesus dizia: não se acende uma vela e se coloca embaixo do módio. Você tem que acender uma vela e botar no velador, para que ela possa iluminar. Não se escondam se vocês estiverem em luz. E se vocês ainda não sentirem essa luz brilhar, podem procurar, porque ela já está acesa, ela só não foi encontrada. Ela já está em você, brilhando forte lá dentro, mas escondida pela ignorância, pelo medo de se enxergar, de se perceber, de abrir mão das coisas, pela insegurança. Se a gente tiver essa capacidade, a gente consegue mudar nossa forma de estar no mundo e de nos relacionarmos uns com os outros, assim como estamos aqui agora fazendo isso nessas reflexões. Liberdade é mais do que uma calça velha, azul e desbotada. Liberdade simplesmente é você poder ser espírito e viver com as suas asas abertas, se preparando para voar. Não foi por outro motivo que, quando Adenauer escreveu o livro do Voo do Espírito, ele usou a metáfora do voo, que é uma metáfora legal, porque é um processo de se soltar, de sair desse lugar para um lugar mais. Quando eu faço assim, não pense que é superior. É só a forma de expressar, você se libertar, sair desse casulo. Quando Sócrates estava para morrer, o assessor dele chegava assim: mas o senhor vai morrer? Ele disse: o senhor também. Você também vai morrer. Mas eles te condenaram à morte, eles também estão condenados à morte. Sócrates não vai morrer. O corpo morre, mas ele nunca vai morrer. Ninguém morre. A gente se apaga. A gente se apaga porque a gente não acredita de que a gente seja capaz de ser essa luz. E isso é um crime de lesa pátria. Porque se a humanidade tivesse tido a oportunidade de se perceber assim, nós não estaríamos mais fazendo as coisas que a gente faz. Não teríamos mais medo de alguém chegar aqui e matar pessoas em câmeras de gás, queimar pessoas, matar de fome, de sede, condenar o futuro de jovens, de crianças, ao analfabetismo. Nós não teríamos mais isso. Nós teríamos uma sociedade onde todos trabalhamos para a construção do futuro de uma humanidade melhor. Só seremos livres quando nós tivermos a capacidade de assumir o controle das nossas vidas. E isso passa pela percepção de sermos iguais. E aí tem uma questão que vem como um corolário disso, que é a possibilidade de nós, a partir dessa igualdade, dessa liberdade, desenvolvermos o senso de justiça, de caridade, através do sentimento que brota quando o espírito se liberta, que é o amor. Nas questões 100 e seguintes do Livro dos Espíritos, Allan Kardec fala sobre a escala espírita. E nessa escala espírita existem 3 ordens e 10 classes. Os espíritos de terceira ordem, que somos nós, estamos embotados no corpo, presos no corpo. E o corpo predomina sobre a vontade do espírito. Não somos livres. Porque naquela sexta-feira você diz assim: eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre, mas sexta-feira, quando dá vontade de comer um acarajé, você parte do ônibus e vai comer o acarajé. Porque o corpo manda. Os espíritos de segunda ordem, eles já conseguem superar o corpo. Eles são mais livres. E os de primeira ordem são totalmente livres. Por isso que os espíritos de primeira ordem não reencarnam mais. Eles são puros espíritos. Então, quando esse espírito consegue chegar nesse grau de liberdade, ele, além de não precisar mais encarnar,
ele emana de si mesmo o sentimento do amor, que é o sentimento de agregação, que é o sentimento de expansão, que é o sentimento de complexificação, que é o sentimento que a natureza toda usa quando os elementos se juntam para formar um tecios mais complexos, que vai dar a origem a tudo isso que a gente conhece. Tudo isso só existe por causa do amor, que é o sentimento de conexão. E o Espírito, ele é todo amor, porque essa é a vibração emanada de Deus. Quando Herculano Pires fala que se eu consigo perceber Deus na natureza e todas as coisas, é porque ele existe, e é fato. Não existiria Deus se isso não acontecesse. Não existiria Deus se a natureza não fosse assim. Não existiria Deus se os seres humanos não fossem como são. Não existiria Deus se o universo não fosse do jeito que é. E é por isso que eu faço como ele. Eu afirmo que Deus existe e a gente nunca deve desistir de Deus. Principalmente porque, por mais que você seja racional, por mais que você pense no mundo de maneira concreta, você pode rodar tudo. Uma hora, você vai fazer que nem Francis Collins. Não sei se eu contei essa história para vocês aqui. Esse cara era o pai do Projeto Genoma. Quando surgiu o Projeto Genoma, tinha lá uma iniciativa pública e uma iniciativa privada para desenvolver o mapeamento genético do ser humano e, consequentemente, transformar, do ponto de vista privado, transformar isso num business, num negócio. Existia uma empresa chamada Celera Genomics, que iria desenvolver isso, e existia uma iniciativa pública. Eu até participei dessa iniciativa na época que montou-se um laboratório de computação aqui no sul da Bahia, porque foi a primeira vez que eles desenvolveram um trabalho de computação em rede, distribuído, né, no mundo, para processar esse código genético. Todo mundo participou disso, inclusive aqui no Brasil, algumas universidades participaram, e na época eu fui responsável por montar esse ambiente numa universidade ali do sul da Bahia, né, para receber uma parte desse processamento. E o que é que aconteceu? Quando ele estava envolvido nesse projeto, ele era ateu. Ele era ateu. E ele começou a ter vislumbres de uma fé quando ele começou a perceber que o código genético não respondia às perguntas do cientista. Ele queria encontrar o sentido da vida, a origem de tudo, no DNA. E ele viu que não tinha nada a ver. Que tinha explicação, mas que não explicava tudo. E ele ficou fragilizado com isso. E aí ele conta que um dia ele vinha com seu carro, e aí a sua esposa com ele, e ele viu um campo verde, assim, bem grande, uma montanha com gelo descendo por cima, e ele parou o carro, foi até o meio desse jardim, desse campo. Era uma paisagem muito bonita, ele descreve uma paisagem muito linda, e se ajoelha e disse assim: foi nesse momento que eu me rendi a Jesus. Porque ele descobriu que tudo o que ele sabia se resumia, no fim e ao cabo, na existência de Deus, e que Jesus teria sido alguém trazendo na Terra uma mensagem libertadora para os seres humanos, para que nós descobríssemos, assim como ele foi capaz de descobrir, de que Deus existe e de que é possível encontrá-lo. E a única forma da gente fazer isso é sair da caixinha da vida concreta e transcendermos a nossa cosmovisão para uma visão ampliada que inclua Deus, o Espírito e nós outros. Tá bom, gente? Acho que ainda temos aí alguns minutinhos ou não? Sim? E aí, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, a gente bater um papo. Essa explicação me fez lembrar da uma das vezes que eu participei do debate sobre liberdade, e alguém falou assim: lembra da música de Renato Russo? Disciplina é liberdade. É mesmo, eu cantei isso muitas vezes, não me tocava. E depois veio o ensinamento de Emmanuel, que disse: disciplina, disciplina, disciplina. Então, é disciplina, as leis divinas.
E aí a gente vai subindo a montanha, como você colocou aí. E aprendendo, a gente vai se batendo, né? Vai errando e vai experimentando para perdoar o outro quando fizer. Para compreender, para não julgar, aprender a não julgar. E vai subindo, subindo. Um dia a gente aprende. Estamos chegando lá, né? E que bom, eu gostei muito disso, de ouvir isso. E também uma outra coisa que eu quero que você, se possível, conte a história de Maria. A Maria seguindo Jesus quando ele foi ser crucificado, se for possível, se caber nesse tema, assim, enfim. Fiquei curiosa. Eu vou contar rapidamente. A história é mais ou menos o seguinte. Os irmãos de Jesus e Maria, eles ainda não tinham assim, muita percepção sobre qual era a missão de Jesus. Embora tenha toda aquela história contada, mas existem outras situações aí com relação à materialidade desses personagens, né? E o fato é que, quando Jesus morreu, Maria foi com João para o promontório de Éfeso, e lá eles montaram a Igrejinha da Santíssima, uma casinha, né, que ficava ali, foi uma família doou a casinha e eles montaram essa igreja, e ficaram lá, e ela ficou atendendo as pessoas, etc. Do lado de cá, depois que Jesus morreu, logo depois que Jesus morreu, Maria de Magdala, que todos sabemos que foi uma mulher transformada, teve aquele processo da transformação, ela passou por uma transformação parecida com a de Paulo, parecida com a de Gandhi, parecida com a de Buda, né? Seres humanos encarnados que passaram por um processo de mudança, tinham uma vida e passaram a ter outra vida, assim, num ponto de mudança. Ela se permitiu, ela usou a liberdade para dizer não à vida que ela tinha, aceitar uma vida nova. E ela foi cuidar de uns leprosos que vinham de Dalmanuta e tal. Ela se juntou a esses leprosos porque eles vinham buscar Jesus. Só que Jesus já tinha morrido, e ela então sobe numa caixa de madeira e começa a contar as histórias da história dela com Jesus e tal. Eles ficam muito encantados e ela vai com eles para o Vale dos Leprosos. E ela vai cuidar deles. A partir de um determinado momento, ela se percebe doente. Ela vê que ela também estava leprosa, e a doença foi avançando bastante até chegar a um ponto que ela já não percebia mais, que não tinha mais condição de viver. Do outro lado, a Maria, que estava lá em Éfeso, às vezes ela tinha dúvidas, às vezes ela pensava: meu filho foi tão bom, como fizeram isso com meu filho? Ele só fez o bem, e a humanidade, olha o que a humanidade fez com um homem como ele. Ele curava, ele ressuscitava mortos, etc. E as pessoas, no entanto, colocaram ele, e ela só lembrava daquela cruz imunda. E aquele dia que ele foi tão açoitado, ali bateram nele tudo, e ela ficava em dúvida, como todo ser humano tem, como toda mãe tem, quando vê uma situação de uma injustiça com seu próprio filho. E aí, os espíritos, como Irmão X, Humberto Campos, né, como Amélia Rodrigues, que contam essas histórias, eles falam sobre um encontro que Maria de Magdala resolveu ir, antes de morrer, encontrar-se com Maria. E essa história para em um determinado lugar, e eu ainda vou conversar com Humberto Campos, sugerir a ele, com toda a minha ousadia: Humberto, estende essa história, não deixa ela morrer na entrada da cidade, não, deixa ela morrer lá na porta da igreja, porque a história é mais bonita. E eu vou contar para vocês essa versão. Maria de Magdala, ela sai para encontrar com Maria para agradecer. Porque apesar da sua vida ter sido uma vida, começou de um determinado momento, chegou um ponto que a vida dela ficou vazia, ela não tinha mais nenhuma possibilidade de ser feliz daquela forma. E Jesus ofereceu a ela uma outra opção, e ela aceitou essa opção e foi muito feliz, apesar de estar ali agora naquela condição muito ruim. E ela viajava até Éfeso, ela viajava à noite, porque de dia as pessoas jogavam pedra, porque ela era uma leprosa, né, a repulsa social era total, então ela viajava à noite, também por causa do sol, que quando batia na pele doía muito. E ela ia andando de árvore em árvore e tal, se escondendo como um vulto, à noite, até chegar à porta da casa da igrejinha. Maria cuidava das plantas. Quando vê aquela moça chegando, aquela senhora, toda cheia de panos, ela corre, e a moça desfalece nos seus braços. Quando ela olha para o rosto daquela mulher,
e ela reconhece nos olhos daquela mulher a Maria bela, a exuberante mulher de outrora, que ela teve a oportunidade de conhecer, inclusive quando naquele dia que Jesus estava morrendo, Maria de Magdala estava ao seu lado, era uma das mulheres que estavam ao seu lado. E ela reconhece, apesar do rosto todo deformado, ela reconhece a beleza lineal de Maria. E Maria olha para ela e sorri como o agradecimento. Ela não tinha mais como falar, mas aquele sorriso foi tão expressivo que a Maria, mãe, que recebe aquela Maria nos braços, naquele momento teve um choque no seu coração. Porque quando ele viu aquela mulher, o que era e o que se transformou, ela pôde entender verdadeiramente a missão do seu filho. E essa Maria tornou-se uma mulher em paz. Tanto que Humberto de Campos conta que pouco tempo depois aparece na porta da igrejinha um mendigo. E Maria está agora feliz, porque já tinha completado a sua missão na terra. E ela recebe esse mendigo e bota para dentro de casa, como era o seu costume, bota na mesa para tomar um café, e aí quando eles estão ali sentados, ele diz assim: mãe, sou eu. E ela toma um choque, vê o filho, e aquele encontro, aquele grande encontro, e ele diz assim para ela: vim te buscar, porque o Pai quer que você seja uma estrela no céu. E ela abraça com ele, e daí os dois partem juntos. Ela provavelmente desencarna, eles partem juntos. Então é isso. A Maria que se transforma e a Maria que é transformada pela transformação da outra Maria. Isso é vida. A vida é assim. A gente encontra isso o tempo todo. Exemplos, pessoas não tão exuberantes quanto Maria de Magdala e Maria, mãe de Jesus, Miriam, mas exemplos de vida que nos inspiram a pensar que vale a pena estar aqui e vale a pena acreditar que nós somos mais do que isso.